estou plenamente de acordo com o Marco Aurélio de que existe uma base material sobre o qual esses movimentos políticos um pouco catastróficos têm nos sobressaltado, né? Que está relacionado um pouco à fragmentação da sociedade, né? Ou seja, durante um século, os países do mundo, e particularmente os países ocidentais, viveram sobre a regência, né, de um conflito, de um princípio de conflito fundamental, que era o conflito capital-trabalho. Esse se desfez após a Segunda Guerra Mundial, com o surgimento da sociedade pós-industrial e da sociedade de consumo, né? E esse processo, que é agudizado com a questão da vitória do neoliberalismo nos anos 80, o processo de globalização e a terceira revolução científica tecnológica, cria um terreno extremamente instável do ponto de vista político, que permite surgir aquilo que o Rozan Valon, por exemplo, chama de o século do populismo, né? E aí nós temos todo um conjunto, tanto a direita quanto a esquerda, que vão teorizar sobre o populismo. E o populismo tem, entre outras características, a relação direta do líder com a massa e a divisão da sociedade em dois grupos, nós e eles, ou seja, a elite e a grande massa. Esse é um fenômeno universal, não é um fenômeno somente brasileiro, como o Marco Aurélio chamou a atenção, né? E ele tem um componente muito específico, porque ele não é explicitamente autoritário ou democrático. Ele é refundador de uma democracia que foi perdida, entendeu? Pelos desvios provocados pelo liberalismo. Por isso que ele chama a democracia deles de iliberal. Mas eles são democratas, eles lutam pela expressão e a liberdade das pessoas, veja bem. Eles têm esse discurso claro. E o inimigo é ou o imigrante, ou a globalização, ou o comunismo. Ele pode variar em cada uma das cidades, mas há um inimigo que é forjado, né, que é desenhado, tem a ele materialidade que a gente imagina ou não, e varia com cada lugar. Mas em todos eles tem esse mesmo procedimento. Então, o Brasil faz parte dessa movimentação, em primeiro lugar. Em segundo lugar, há um movimento articulado do ponto de vista político para alimentar os elementos do avanço do populismo de extrema-direita, né? E, com a perda de Trump, Bolsonaro ganhou uma projeção e um protagonismo muito importante para essa corrente internacional da extrema-direita, né? Por isso, eles assessoram e estão presentes o máximo possível para sustentar e tentar assegurar a vitória do Bolsonaro nesse embate. Dito isso, eu tenho umas dúvidas que eu tenho escutado muito nos jornais, meus amigos todos falam isso, e eu confesso que eu não consigo me convencer. O primeiro é a fragilidade do Bolsonaro. Desde que o Bolsonaro chegou ao poder, ele disse que ele é frágil. Aliás, antes, já em 2017, 2018, quando ele começa a apontar, as pessoas não acreditavam, ele é meio ignorante, ele é não sei o que, não sei o que lá. Eu fui ler um pouco a biografia de Hitler e Mussolini. Não são personagens muito mais brilhantes do que esse que nós temos aí. Veja bem, não são muito mais brilhantes do que eles. Então, a suposta fragilidade de liderança do Bolsonaro, eu acho que ela, por vezes, é agudizada pela oposição e ajuda, inclusive, a inércia da própria oposição. Veja que agora o país conseguiu, em particular a oposição, cair a ficha de que o golpe é o objetivo central do Bolsonaro. Não são as eleições de 2022, enquanto que a oposição está discutindo as eleições de 2022, se a gente se junta, se não junta, faz uma frente ampla, etc. E tal. Ele não está pensando nisso, ele está pensando no golpe, que pode ser dado antes, durante ou depois. Veja bem, esse é o objetivo dele. E esse objetivo do golpe, que evidentemente não tem nada a ver com o golpe de 64, não se trata da repetição do passado, se trata de um golpe para refundar a democracia, veja bem. Então, esse é o segundo elemento que eu vejo que a oposição tem, é o seguinte:
não tem projeto. Desde 2000, que ele foi eleito, eu escuto de todos os meus colegas dizer: Bolsonaro não tem projeto nenhum de sociedade. Ele tem um projeto, e o projeto primeiro dele é destruir uma série de questões que foram implementadas e que é possível refundá-las. Por exemplo, o objetivo dele não é fechar o STF, é simplesmente transformar o STF em 21 membros, dos quais ele vai ter 11, veja bem, e mantém, certo? Mas ele traz. Então, ele tem um projeto de destruição, esse é um projeto firmado do ponto de vista internacional, e a oposição, ela é inerte, como disse o Marco Aurélio, em parte porque lê mal a realidade que está aí. Porque o problema de ler a realidade que está aí é porque ela é dupla. Veja bem, existe a realidade de onde nós navegamos, da Globo, dos jornais que nós temos lendo e etc. Esta é uma realidade. Mas existe uma outra que não se comunica com essa e que tem suas narrativas, suas verdades e suas fontes informacionais. Veja bem, tentem analisar um pouco qual a interpretação que nós damos 7 de setembro e para a Carta de Pacificação e as interpretações que os bolsonaristas dão para esses mesmos movimentos. Veja, o Heleno, hoje, no Twitter, dizia assim: a esquerda se lascou. E um pouco a expressão não foi essa, mas, enfim, alguma coisa assim. Esperava um golpe que não houve. Ou seja, vocês, entendeu? Estão completamente errados, não se trata disso. Ou seja, vocês perderam, não fomos nós que perdemos. Então, eu acho que esses são dois pontos que me preocupam. Essa fragilidade, que não é tão importante. Veja, a fragilidade dele é tão falsa que não há condições de produzir um impeachment. Porque, para conduzir um impeachment, é preciso que eu tenha gente na rua, eu preciso que ele perca a opinião pública. Observem qual é o percentual de aprovação de Collor e de Dilma quando ocorre o impeachment. De Collor era 9%, da Dilma 7%. Ele nunca teve menos que 20%. Um presidente que não tem menos que 20% não tem como sofrer um impeachment. Eu não estou dizendo que o impeachment seja impossível, e aí Marco Aurélio tem razão. O movimento das ruas pode provocar essa situação. Também não adianta dizer que ele tem fragilidade porque não tem partido, porque não tem maioria no Congresso. A Dilma tinha. E o que acontece no dia seguinte? Se desfaz. Veja bem. Terceiro, é preciso ter claro que é um esgotamento da democracia. E, por isso, o apelo da refundação bate em algumas pessoas. Por quê? Observe o ranking de Ibope das instituições democráticas. Qual é o percentual de brasileiros que confiam no STF? Qual é o percentual dos brasileiros que confiam no Congresso Nacional? O percentual de brasileiros que confiam nos partidos políticos? É pequeno, gente. É muito pequeno. Veja bem, dois personagens que o Bolsonaro bate muito, Globo, porque ele precisa ter um sistema de informação distinto. Quem batia nele há 3 anos atrás? O PT. Segundo, qual é o grande adversário institucional do Bolsonaro? O STF. Quem é que batia no STF há 3 ou 4 anos atrás? O PT. Ou seja, esses personagens já eram personagens, entendeu? Objeto de chacota, de denúncia, etc. e tal, pelo elemento central, digamos assim, da esquerda, das forças democráticas. Já eram. E ele simplesmente deu continuidade e, de maneira inteligente, cria uma rede paralela e começa a tentar fortalecer os outros canais de televisão. Ou seja, a ideia dele é o seguinte: declínio da Globo, né, e predomínio da outra evangélica que está Record, né, que está aqui, o SBT. Veja bem, então há um jogo, entendeu? Não é uma coisa desvairada esse personagem. O personagem tem estratégia. Dá errado, não consegue dobrar algumas coisas, tem encontrado resistência, não tem dúvida, infelizmente. Mas eu acho que não se deve menosprezar esse pessoal. E a esquerda menospreza, porque, por exemplo, agora mesmo disseram que não é hora de bater no PT, o PT diz assim: eu recebi hoje à tarde um convite de um dos dirigentes do PT para não ir à manifestação amanhã. Isso aí significa o quê? Não está compreendendo a situação perigosa em que nós estamos vivendo. Essa é a minha opinião.
Veja bem, e todos os desastres e todos os ingressos e zonas sombrias como o nazismo e o fascismo nasceu, em parte, da divisão e do obscurantismo de parte da esquerda. Qual era a posição do Partido Comunista nos anos 20? O principal inimigo não é o fascismo, é os social-democratas. Veja bem. E aí fez o quê? O desastre que nós vivemos. A mesma coisa agora. Veja bem. Então, eu acho que nós temos uma situação que é preciso ter presente. A democracia desgastou. 2013 foi o quê? Foi a expressão absolutamente espontânea da população contra um regime político, um sistema de coisa que provoca a desigualdade e a pobreza, que não oferece os serviços que nós precisamos e um contraste extraordinário. Enquanto o hospital era uma porcaria, se erguiam estádios monumentais para nada, porque a maior parte deles não está sendo utilizado convenientemente. São elefantes brancos, veja bem. Então, isso eu acho que os democratas não se imbuíram disso, e aí eles têm uma postura, me desculpe, os democratas têm uma postura assim, nós somos certos, nós somos bons, nós somos porreta, e o restante não presta. Não é assim que se passa no interior da sociedade. Veja bem. E os democratas, nos seus governos, não fizeram as mudanças que eram necessárias fazer. E, portanto, contribuíram para o desgaste da democracia. Quais foram as reformas efetivamente estruturais que, de FHC até Dilma, se fez? Zero. Entendeu? Não tem nenhuma reforma estrutural importante. Tirou gente da fome? Tirou. Não tem dúvida. Com assistencialismo. Melhorou a qualidade da educação? Não. Aumentamos o número de consumidores na sociedade, mas não aumentamos o número de cidadãos na sociedade. Então, eu acho que é importante ter clareza da nossa fragilidade e ter clareza que o adversário não é tão frágil quanto pensa. O fortalecimento da democracia é um desafio permanente que demanda ações como a produção e disseminação de conhecimento científico por meio do debate público de temas centrais que envolvem a economia, a cultura e a sociedade. Enfim, políticas públicas que moldam e afetam nossas vidas. Em um país fraturado pela fome e pela pobreza como é o Brasil, fruto das desigualdades e da falta de oportunidade para todos, não se pode falar em democracia sem ter ações radicais voltadas para a superação destes desafios. Entendemos que isto é uma exigência ética e moral. Mas quem somos nós? Somos o Instituto de Estudos e Pesquisas para o Fortalecimento da Democracia, o IEPFD. Temos um compromisso radical com o fortalecimento da democracia e com o enraizamento de seus benefícios e valores para todos. Por meio de nossos diversos fóruns, produzimos um conhecimento crítico e propositivo voltados aos 3 eixos estratégicos da nossa missão. Primeiro, a formação de líderes qualificados. Segundo, a proposição de políticas públicas transformadoras e eficazes. Terceiro, o desenvolvimento de projetos estruturais voltados à modernização do Estado, à competitividade da economia e à superação da pobreza e das desigualdades sociais por meio de uma educação de qualidade para todos. É na democracia, com suas liberdades políticas, em uma sociedade aberta, que é possível administrar os naturais conflitos sociais e econômicos de uma nação de forma sólida e perene. Conheça, participe e apoie. Se você se identifica com o nosso objetivo e nossa missão e deseja apoiar estas ações, clique no link abaixo e torne-se um doador. Para saber mais sobre doações, ligue para o número que está aqui abaixo desse vídeo ou nos mande um e-mail. IEPFD, Instituto de Estudos e Pesquisas para o Fortalecimento da Democracia.